procuram agradecer a Deus por mais essa oportunidade concedida de nós estarmos na casa do Senhor, não somente para adorá-lo, mas também para agradecer por tudo que Ele tem nos feito. Se estamos aqui, é porque Ele tem nos sustentado na Sua presença. E isso deve ser registrado nas nossas vidas, porque se não for Deus, quem vai ser na nossa vida, né, irmãos? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 11, os irmãos que acharam, digam amém. Amém. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito rara naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. Correu Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel: Samuel. E se levantou outra vez Samuel e foi até Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua casa, debaixo da Tua graça, da Tua infinita misericórdia. Nessa noite já foi louvado, já foi trazido, Pai, uma porção da Tua palavra, mas o Senhor ainda tem um tempo reservado para falar com a Tua igreja. Meu Deus querido, fala aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, seja correção, seja a exortação, seja uma palavra de conforto, mas continua falando conosco, Pai, porque a Tua igreja necessita ouvir a Tua voz. Nós somos sustentados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua voz poderosa. Portanto, nessa noite, continua falando com a Tua igreja para a honra e glória do Seu santo nome. Nós te pedimos pela Tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, existe uma grande diferença entre se aproximar do mundo e de se aproximar de Deus. Para nós se aproximarmos do mundo, basta nós dermos lugar ao adversário de Deus, chamado diabo. Para nos aproximarmos do mundo, irmã G, é necessário apenas nós dermos lugar à nossa carne, à nossa natureza caída, e desfrutarmos aquilo que o mundo nos oferece. Para nós nos aproximarmos do mundo, somente fazer isso, e nós ficaremos atolados no pecado e longe da presença do Senhor. Agora, para nos aproximarmos de Deus, é necessário entrarmos em um caminho que Ele mesmo estabeleceu, e esse caminho é o caminho da oração. A oração faz com que nós experimentamos o agir de Deus nas nossas vidas. Com a oração, podemos ver o impossível se tornar possível.
possível. Com a oração, podemos ver aquela situação que parece não se resolver, mas com a oração, ela pode se resolver, porque não é o homem que vai resolver, mas é o nosso Deus que vai resolver. E nesse contexto a respeito de oração, meus irmãos, Deus me levou para essa passagem. Mas temos dois exemplos bíblicos que eu quero aqui falar com os irmãos nessa noite, nesse tempo que nos resta. O primeiro exemplo bíblico é a respeito de Elias e os profetas de Baal. A Bíblia vai dizer que o profeta chega até o povo e diz assim para o povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi ao Senhor. Porém, se o Baal ali, o Deus pagão, for Deus, servi então a Baal. Aqui o profeta Elias está dizendo: olha, você tem que tomar uma decisão, você aqui tem que sair em cima do muro, porque não pode ficar dessa maneira, ou você serve a Deus, ou serve ao mundo. E nessa noite está dizendo, Deus está dizendo, que você não pode ficar em cima do muro, você serve a Deus, ou você vai servir ao mundo. O profeta Elias então, ele diz isso para o povo, mas o povo deu uma resposta que talvez o profeta não estava esperando. O povo não disse absolutamente nada, ficaram em silêncio. Resultado, o profeta Elias então disse: tragam para mim 2 bezerros. E aí, ele disse para os profetas de Baal: olha, pega um bezerro para vocês, prepara esse bezerro, coloca sobre a lenha, mas não metais fogo. E eu vou pegar o outro bezerro que resta, vou fazer a mesma coisa, vou colocar sobre a lenha e não vou meter fogo nele. E eu e vocês vamos fazer um acordo. Primeiro, vocês invocam o nome do seu Deus, e eu vou invocar o nome do meu Deus. E o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Aleluia. Esse foi o acordo do profeta com os profetas de Baal. E a Bíblia vai dizer então que o profeta Elias, homem de Deus, homem ali separado por Deus, tinha a unção do Espírito Santo. Sabe o que ele fez? Deixou os profetas de Baal pegar primeiro o bezerro. Ele disse: vocês são muitos, prepara vocês primeiro, porque vocês estão em grande quantidade, mas não taca fogo nele. E aí vocês começam a invocar o nome do seu Deus. Aí a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal pegam o bezerro, da manhã até o meio-dia, prepararam tudo certinho ali. E Elias só olhando, Elias só observando. E eles começaram: ah, Baal, venha nos salvar, responde a nossa oração. Oh, Baal, talvez Elias queria forçar: oh, Baalzinho, meu querido, meu Deus, e oh, Baal, venha nos atender. E a Bíblia vai dizer que eles começaram de manhã até o meio-dia, mas não houve resposta nenhuma do Deus dele chamado Baal. E o profeta Elias só de longe assim, talvez só caçoando deles, como o texto diz, só dando risada. Talvez o pensamento do profeta, bem que eles não sabiam disso, mas o único Deus que responde a oração é o Deus de Israel. O Deus pagão, ele não pode fazer nada pela nossa vida, meu irmão. Mal eles sabiam que o único Deus que podia responder oração é o Deus que fez os céus e a terra, mas eles não sabiam disso. Começaram a clamar, chegaram ao ponto de pegar facas e começarem a se retalhar para que eles pudessem ter uma resposta de um Deus pagão que não se movimentava para ajudar eles, conforme o costume que eles tinham na época. E o profeta Elias só de canto, olhando e caçoando. E eu vou usar uma expressão que se usa nos nossos dias: sabe de nada, inocente. O único Deus que pode resolver a sua vida e a minha vida é o Deus que está aqui nessa noite, que é o dono dessa igreja. Não existe Deus pagão nesse mundo que pode se comparar ao nosso Deus. Existem estátuas, imagens e esculturas que as pessoas se dobram, mas aquele Deus tem que ser carregado. Mas nós não devemos carregar o nosso Deus, mas Ele tem que carregar nós.
profetas de Baal ali se mataram de tanto clamar e não houve resposta alguma. Aí, no capítulo 18, no versículo 36, nós vamos aqui, é como se fosse aqui, irmãos, hoje um estudo bíblico. Aqui o profeta Elias então viu que a situação não tinha jeito, e ele disse então para o povo: chegai-vos a mim. Aí o povo se achegou a ele, e aí ele disse assim, 5 coisas que ele fez antes de preparar o holocausto. Primeira coisa, ele reparou que o altar estava quebrado. Segunda coisa, ele tomou 12 pedras conforme o número das 12 tribos de Israel. Terceira coisa, com essas pedras ele edificou um altar ao Senhor. Quarta coisa, ele fez um rego em volta do altar. E quinta coisa, ele armou a lenha para depois dividir o bezerro no meio. E aí ele colocou sobre a lenha. E no versículo 36 do capítulo 18 de 1 Reis, ele diz assim, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se que hoje tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, meus irmãos, através da oração do profeta, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava em volta ali do altar no rego. Essa é através da oração que você deve fazer, e Deus vai responder a oração dos seus servos essa noite. Você viu a diferença da oração de quem serve o mundo, imagens e escultura, e a oração de quem é servo de Deus? A diferença é que eles vão se matar de tanto clamar e não vai resolver absolutamente nada. Mas a partir do momento que você entrar na casa de Deus, dobrar o seu joelho com sinceridade, aí, meu irmão, é diferente. Porque quem está orando é filho de Deus. Quem está orando é nova criatura. Quem está orando para a pessoa certa, para o Deus certo. Se você orar aqui nessa noite com sinceridade naquilo que você está pedindo, com certeza você vai receber no tempo de Deus. Só que não para por aí não, irmãos. Quando caiu o fogo do Senhor do céu, os profetas de Baal viu que o Deus dele não resolveu a situação. Sabe o que eles fizeram? Se dobraram diante do Deus de Israel e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até o ímpio vai reconhecer que existe somente um Deus para se servir. Aleluia. E que Deus que você serve? Qual é o Deus que você veio servir aqui nessa noite? É o Deus de Israel? É o Deus que pode todas as coisas? Esse problema que você está vivendo não é nada para Deus. Com uma oração sincera, Deus pode acabar com a situação que você está vivendo e te colocar num lugar de vitória. Mas é necessário entrar no santuário de Deus, dobrar o seu joelho e buscar a pessoa certa. Sabe por que às vezes a gente não ganha bênçãos? Porque a gente ora e pede para a pessoa errada. Às vezes a gente fala o nosso problema para a pessoa que não pode resolver. É por isso que às vezes Deus espera a gente falar com Ele. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, sabe o que a gente faz? A gente vai contar para o vizinho, vai contar para o marido, vai contar para a esposa, vai contar para o nosso pastor. E não é errado, não é errado, irmãos. Mas Deus, Ele quer ser primeiro na nossa vida. Ele quer que nós falamos com Ele primeiro, porque Ele tem a providência para resolver. O primeiro caso é o de Elias. O segundo caso é o rei Ezequias. Esse homem também experimentou, através da oração, a vitória na sua vida. Uma certa feita, o rei Ezequias adoeceu, e a sua enfermidade era para a morte. E a Bíblia vai dizer então que Deus enviou o profeta Isaías para dizer a respeito disso para o rei Ezequias. E a Bíblia vai dizer então que chegou Isaías até o rei Ezequias e disse: assim diz o Senhor,
coloca em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Quando o rei Ezequias ouviu essas palavras, a Bíblia diz que ele não murmurou. A Bíblia diz que ele não quis sair da presença de Deus. A Bíblia vai dizer então que ele fez menção daquilo que ele já tinha feito na obra do Senhor. E disse: se servido, lembra-te de quando eu te servi com fidelidade. Eu te servi, Senhor, com meu coração reto em verdade. E a Bíblia vai dizer que ele virou seu rosto para a parede e chorou muitíssimo. Irmão, se isso é uma oração de um servo de Deus, ele não estava colocando Deus ali contra a parede, não. Deus conhecia o coração do rei Ezequias e sabia tudo que ele tinha feito na sua presença. Então Deus, antes que o profeta Isaías saísse do pátio, ali do palácio do rei, Deus falou para Isaías: volte para lá e fala com o rei, o chefe do meu povo. Assim diz o Senhor: essa enfermidade que você tem, eu vou curar, e ainda mais, vou acrescentar 15 anos para a tua vida, meu rei. Glória a Deus. Mas só que quando Deus abençoa, Ele abençoa abundantemente. E não para por ali, ó. Além de eu te sarar, além de eu acrescentar 15 anos para a tua vida, eu vou te livrar do seu inimigo e vou livrar a sua cidade também. É o Deus que você serve, meu irmão. É o Deus que você serve. Através da oração sincera, Deus pode resolver aquilo que você tanto vem pedir na casa dele. Mas é necessário entrar no santuário e orar e buscar a presença de Deus. A oração é um dos alicerces da igreja. Mas infelizmente hoje o povo não quer mais orar. O povo não quer mais buscar a presença do Senhor. E a igreja está ficando fraca espiritualmente. É por isso que as igrejas hoje estão lotadas, mas apenas em quantidade. Mas a presença do Senhor está ficando lá fora. Do que adianta ter uma igreja com 100 membros, mas 99 não oram, somente um orar? Não adianta, irmãos. A igreja precisa ter um povo que ora, um povo que busca, um povo que intercede. Sem oração, eu e você, nós não vamos conseguir viver, nós não vamos sobreviver. Nós estaremos aqui na casa do Senhor somente de corpo presente, mas Deus nessa noite está dizendo que a vitória ora, que a vitória vem na minha presença e busca a minha face, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Orar faz bem para a alma. Orar é ter comunhão com Deus. Oração é o nosso alimento diário. Sem oração nós não vamos para o céu, não. Nós vamos sofrer com esse mundo. Nós não vamos desfrutar a cidade que nos espera. Mas, irmão Alex, o que tem a ver o livro de 1 Samuel com textos que você relatou? Eu vou entrar agora na mensagem, eu vou dizer. 1 Samuel, capítulo 3, diz a respeito de oração também. Porque foi através de uma oração que Deus mudou uma nação inteira, através de uma mulher chamada Ana. A Bíblia vai dizer então que o seu marido Eucana saía da sua cidade, Ramataim Zofim, todo ano para ir adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. E junto com ele as suas duas mulheres, chamadas Ana e Penina. E o texto de 1 Samuel capítulo de número 1 diz que Penina ela tinha vários filhos, porém Deus tinha cerrado a madre de Ana, então ela não poderia gerar filhos. E todo ano Eucana dava uma porção para Penina e dava para os filhos dela também. Mas para Ana o texto é bem claro dizer que ele dava uma porção excelente, pois ele amava Ana. Imagina só a situação, todo ano eles saíam da cidade deles para ir sacrificar em Siló. E Penina, como a nossa irmã Pâmela já relatou aqui, Penina, ela somente ficava ali para irritar Ana, por causa que ela não poderia gerar filhos. Em meus pensamentos, em minhas palavras, eu acredito que ela falava: lá vai a estéril,
Lá vai a amaldiçoada por Deus. Lá vai a mulher que não pode gerar filhos. Talvez ela falava para Ana: tá vendo? Olha quantas crianças que eu tenho aqui. Olha quantos filhos que eu tenho aqui. E você não tem nada, Ana. Talvez ela ficava irritando. E o texto é bem claro em dizer que Ana não comia e só chorava. Ao ponto de Eucana falar assim: por que você não come? Por que você não bebe? Por que você só chora? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Então nós entendemos que Penina tinha 10 filhos. E será que tem Penina na igreja que só vem para o culto para irritar? Aqui no Silas Boab não tem, né, irmãos? Aqui a igreja é perfeita, aqui a igreja é abençoada. Mas existe Penina que só vem na igreja não para ficar em comunhão com o povo de Deus, só vem para irritar, só vem para atrapalhar, só vem para causar contendas, discórdias. Mas nessa noite eu quero te dizer: Penina não vai desfrutar da presença do Senhor. Penina pode ter filho sim, pode ter sido abençoada pelo Senhor sim, mas não vai desfrutar o céu, porque em vez de ir aqui na presença do Senhor abençoar os irmãos, está amaldiçoando com a sua postura. Isso não é atitude de cristão. Penina só irritava, Penina só maltratava uma serva de Deus. E eu e você, nós viemos para a presença de Deus para ser mansos, viemos para a presença de Deus para servir a Deus, mas não para ser tonto de ninguém, não. Deus não te chamou para ser tonto de ninguém, não. Você pode ser humilhado, você pode ser castigado sim, mas a Bíblia diz que a vingança vem do Senhor dos Exércitos. Uma hora Deus vai pegar Penina, uma hora Deus vai pegar Penina na curva, e Ele vai mostrar que é Deus na sua vida. Ana aguentou muito tempo aquela situação, zombava dela, ali falava um monte, e ela aguentou até no versículo 11 de 1 Samuel, e ela vai dizer assim, meus irmãos, ó: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, é da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Penina tinha 10 filhos, mas mostra para mim nesse texto aonde fala o nome dos filhos de Penina. Eles não apareceram na história. E Ana teve a princípio somente um filho, e esse um filho dela foi juiz, sacerdote e profeta. Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Pode ter pessoas que estão colocando você para baixo, mas quando a sua bênção chegar, ela vai aparecer, e o nome de Jesus vai ser glorificado nas nossas vidas. 10 filhos, para quê? Para não aparecer na história. Mas o filho de Ana apareceu e mudou a história de Israel. E entre o primeiro capítulo e o terceiro é uma transição de história. Por quê? Podemos entender que o primeiro capítulo é o nascimento da bênção. O segundo capítulo é o preparo da bênção. E o terceiro capítulo é a finalização da bênção. Porque no primeiro capítulo Samuel nasceu, no segundo ele estava sendo preparado para exercer o ministério, e terceiro, ele estava preparado para exercer o ministério ao qual Deus havia chamado. E no terceiro capítulo, meus irmãos, a Bíblia vai dizer então que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Como eu disse, Israel estava passando uma grande dificuldade. Hofni e Finéias, que eram filhos de Eli, já estavam desviados da presença do Senhor e não podiam mais servir a Deus. Eli estava também desviado, velho e pesado, e mais lá para frente ele morreu, então não podia mais servir ao Senhor. Aí Deus, através de uma oração, como eu disse, mudou a história de Israel. Ele acreditou no voto que Ana tinha feito para ele, no versículo 11. E aí ele mudou a história. Agora o profeta Samuel já era bem famoso ali nos seus dias. A palavra de Deus vai dizer aqui que então que toda a Israel ali, Berseba e Dan,
conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Deus vai confirmar a vitória que você pede, e as pessoas vão ver que em vez de você ficar prostrado, caído, derrotado, você vai levantar a mão para o alto e vai glorificar o nome do Senhor, porque a sua vitória chegou na sua vida, meu irmão. Aleluia. Quando Deus cumpre uma coisa, quando Ele promete, melhor, Ele cumpre. Deus, Ele nunca vai falar nada para nós que Ele não possa cumprir. Talvez nós, seres humanos, falamos alguma coisa, prometemos algo para alguém, mas chega a hora do vamos ver, vem um monte de empecilho, vem um monte de dificuldade. Hoje eu não posso, irmão. Irmão, você pode me levar ali? Não posso, irmão, não posso fazer isso, não posso. Irmão, você pode olhar para mim, eu estou enfermo, eu estou passando dificuldade, você pode me ajudar com uma cesta básica? Eu não posso, irmão. Mas se Deus falar, se sair da boca do Senhor Jesus Cristo que Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai operar. Mas irmão Alex, e se o diabo se levantar? Mas se o diabo colocar os seus anjos caídos para tentar atacar a minha vida? A Bíblia vai dizer que se a igreja não orar, isso pode acontecer, mas se a igreja estiver orando, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus que ora na face da terra, meu irmão. É por isso que é necessário orar, é necessário buscar a presença de Deus, porque se você estiver orando, o inimigo pode te atacar sim, mas não vai te colocar por terra, porque existe um Deus que vai pelejar pela tua vida. Samuel então servia ao Senhor perante Eli. Eli já estava desviado. E o texto, capítulo 3, vai dizer então que Deus começou a chamar Samuel. Ainda ele não conhecia a palavra do Senhor, e não tinha sido manifestada a presença de Deus. Ele estava ali sendo preparado. E o texto vai dizer então que quando Eli estava deitado, dormindo, Samuel também estava. E ouve-se uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Sabe aquela voz suave que somente ele tem? Somente o Rei da Glória tem? Ele chegou num tom suave: Samuel, Samuel. Aí Samuel, como não conhecia o Senhor, achou que era o sacerdote Eli, e se levantou da sua cama, e foi até o sacerdote e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Aí o sacerdote Eli falou assim: eu não te chamei, volta e deita-te. Isso foi por 3 vezes. Segunda vez: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Não te chamei, meu filho, volta e deita-te. Terceira vez: eis-me aqui, porque tu me chamaste, volta e deita-te. Só que na terceira vez entendeu Eli que era o Senhor que estava chamando o profeta Samuel, e disse: quando você ouvir essa voz novamente, se levanta e diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E foi assim que aconteceu, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que Deus então chegou e disse: Samuel. E ele se levantou, e ele fez diferente das outras vezes. Em vez de ele ir ao sacerdote ali, ele disse: fala que o teu servo ouve. Aí Deus disse para ele aqui, ó: eu farei uma coisa em Israel, uma coisa diferente, uma coisa grande, e eu vou precisar de você. E o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. E nós sabemos que o ministério de Samuel foi muito abençoado por Deus, porque ele era um homem que tinha comunhão com o Senhor, ao ponto de Deus ter dado o privilégio a ele de ter ungido 2 reis. Primeiro, Saul reinou 40 anos em Jerusalém. Segundo, o mais conhecido e talvez mais amado do povo, o rei Davi, que também reinou por 40 anos. A bênção que você está esperando, ela não vai ser pequena, porque Deus não vai te deixar esperando em vão. Ele vai te dar o tempo certo para você se preparar, e Ele vai preparar a bênção para você. Só que a bênção não vai ser pequena, vai ser grande, porque o nosso Deus, Ele é grande, é poderoso.
E Ele dá o melhor para os seus filhos, aqueles que o buscam a Ele. O profeta Samuel, ele nos deixa uma grande lição. Que bênção do Senhor é fruto de milagre, é fruto de oração, de pagar o preço. Porque as pessoas hoje se equivocam que Deus dá tudo de mão beijada. Deus não vai dar nada de mão beijada na nossa mão, não, irmão. Deus, Ele pode todas as coisas, mas Ele quer uma atitude. E Ana teve uma atitude, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ela teve uma atitude. Qual foi a atitude dela? Ficar murmurando? Ficar reclamando? Ah, essa mulher miserável aí, ó, tem um monte de filho aí, eu não tenho nada. Ah, esse Deus aí é injusto, não sei o que, dá 10 filhos para ela e eu aqui sem nenhum. Foi isso que o texto diz? Não, a Bíblia vai dizer que na hora do aperto, na hora da dificuldade, ela dobrou o seu joelho e disse: Senhor dos exércitos, eis-me aqui, mesmo que o Senhor não atenda a minha oração agora, mas eu vou insistir até o Senhor me abençoar. E a história paralela diz que foi 25 anos. Pregadores dizem que foi 25 anos para que Samuel nascesse. Imagina pelejar por 25 anos por um filho. Não é fácil, tem que ser crente, tem que ser perseverante. Só que Ana nos mostra uma lição. Se você quer vitória vinda da parte de Deus, vale a pena esperar. Porque Deus, Ele não dá nada de mão beijada, e o que é fácil para Deus não presta. Com Deus as coisas é difíceis, só que quando estiver na sua mão você vai dar valor. Você vai ter um memorial, um histórico das madrugadas que você dobrou o seu joelho, das vezes que você veio para a campanha de oração na igreja. Quando você tiver com a vitória que você tanto deseja, você vai lembrar que não foi fácil recebê-la, não foi fácil conquistá-la, mas você vai olhar para o céu e vai glorificar o nome de Jesus, porque você foi perseverante e foi até o fim e conquistou aquilo que você tanto necessitava. Eu não sei o que os irmãos buscam, eu não sei o que os irmãos estão pedindo. Deus sabe todas as coisas, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: se nós queremos vitória, devemos buscar a presença do Senhor. Eu e minha esposa, a gente tem uma grande experiência a respeito disso.